Quantas pessoas, em algum momento da vida, já parou para pensar, eu vou largar tudo e vou viajar ao mundo? Uma hora ou outra, alguém já pensou nisso. Eu e meu marido também pensamos, só que nós fizemos. Nós largamos tudo para viajar ao mundo. Mas não era só viagem, não podia ser. Só ver paisagem bonita. A gente tinha que ter um propósito. Aí nós decidimos, então tá, nós vamos buscar bons exemplos. Pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo, que pensam no coletivo. Que tipo de amor é esse que as pessoas dedicam as suas vidas para mudar o mundo? E é que a gente fez isso mesmo? Já tem 15 anos que a gente mora na estrada. 15 anos que a gente mora num carro. E a gente já conheceu mais de 6.680 projetos, mais de 1 milhão de quilômetros percorridos. Isso equivale a 20 voltas ao redor da circunferência do planeta Terra. Mais de 24 países e muita, muita, muita história boa para contar. Só que eu preciso saber de vocês. Vocês acreditam que falar de bom exemplo, falar de viagem, contar história, inspira? Levanta o indicador para mim, por favor. Falar de bom exemplo, história, indicador. Por que vocês estão levantando o polegar? Porque eu posso falar com vocês para fazerem uma coisa, mas se eu mostrar, vocês fazem. Palavra inspira, exemplo arrasta. Por isso que nós tornamos os caçadores de bons exemplos. Que a gente caça boas histórias, bons exemplos e pessoas que mudam o mundo. Só que poucas pessoas sabem, vou contar para vocês agora, é que o nome do projeto não era esse, era A Vida é uma Viagem. Olha que lúdico. Baseado num texto que chama A Vida é uma Viagem de Trem. Eu não sei quem escreveu esse texto. Se vocês souberem, me contem depois, tá? Mas chama A Vida é uma Viagem de Trem. Onde umas pessoas embarcam numa estação, desembarcam em outra. Às vezes as pessoas mudam de vagão. Às vezes o seu assento que está do lado está ocupado. Sabe quando a gente apaixona? Tem alguém ali. Mas às vezes o assento está vazio. Às vezes a gente perde as pessoas. Mas o que importa mesmo nessa grande viagem é o que você carrega na sua bagagem. Só coisas ou bem que você fez pelo caminho, pela viagem, pela vida? Bom, para mim começar a contar a história, eu preciso de voltar quando eu tinha 18 anos. Ixi, isso tem, muitos anos, mas eu tenho que contar, né? Eu nunca ajudei ninguém, nunca fui voluntária, nunca fiz projeto social. Só que os meus aniversários eram aniversários solidários. Eu sou muito festeira, gosto de festa, gosto de fazer bagunça. E aí eu fazia festa, todo mundo vestido de vampiro. Era comprovante de doação de sangue, o meu presente. Festa, todo mundo vestido de country. O meu presente, doação de leite. A festa, todo mundo vestido de palhaço. O meu presente, brinquedo. Aí nós fomos contar para a família que a gente ia fazer essa grande viagem pelo mundo. Pedimos cesta básica. Enchemos um caminhão de cesta básica e fomos para o lugar mais pobre de Minas Gerais. Chegando lá, o carro plotado, paramos na praça com um caminhão de cesta básica atrás. E aí agora, para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer com isso tudo? Vem um senhor, e com o carro plotado, né? Ele falou assim, o que é isso? Eu na euforia, na maior empolgação, cara, a gente vai fazer uma viagem pelo mundo, olha que incrível. Aí ele falou assim, espera, eu vou ali e volto. Esperamos. De repente, ele vem com um saco de milho verde. Um saco de espiga de milho. E ele diz assim, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma plantação de milho no quintal da minha casa. Leva para vocês, a viagem vai ser muito longa. A gente estava com um caminhão de cesta básica atrás. O que esse senhor nos ensinou? A gente não precisa só de comida, a gente precisa de dignidade. As pessoas precisam de dignidade, não é só comida. Mas a gente tinha que distribuir essas cestas. E a gente encarou um cenário que a gente tinha ouvido falar, mas a gente não sabia como era. Eu sabia o que era, né? Tinha ouvido falar o que era miséria, pobreza, extrema pobreza, mas eu nunca senti na pele.
E nessa distribuição de cestas, nesse lugar em Minas, a gente se deparou com casas onde as pessoas comiam no chão por não terem prato. A gente deparou com coisas inadmissíveis, inimagináveis, difíceis de contar aqui. Eu queria parar antes de ter começado. A viagem nem tinha começado ainda, eu já queria parar. Várias vezes eu quis parar. Mas a gente tinha que continuar. Era essa a nossa escolha. A vida é uma viagem. Isso tem 15 anos, né? Que eu estou contando que eu queria parar. Mas ontem eu quis parar. Eu estou desde 3 horas da manhã de ontem para estar aqui nesse palco hoje. Eu não precisava estar aqui. Eu não estou ganhando dinheiro nenhum. Por que eu vim? O voo que estava nos trazendo não conseguiu descer. E aí o piloto fez 2 horas, mais de 2 horas no ar, tentando descer e não descia. E a gente naquela aflição dentro do avião, na última arremetida que ele fez, o coração disparou e eu tive medo. Eu tive muito medo. Mas eu não deixei o medo transformar em pânico. Existe essa diferença. Quando nós voltamos para Guarulhos, para São Paulo, porque não tinha jeito de a gente descer nesse aeroporto, chegou lá em Guarulhos, eles deram a opção: a gente reembolsa vocês, vocês não precisam de ir. Ou vocês podem ir depois, só que não garantimos que vocês vão descer. Sabe o que eu falei? Nós vamos. Nós vamos para honrar todos os voluntários e voluntárias que fazem esse evento. Todos os voluntários e voluntárias que estão aqui para compartilhar ideias que mudam o mundo. Se eu estou aqui hoje nesse tapete, é para honrar todos os voluntários e voluntárias que passaram pelo nosso caminho. Desses 6.680 projetos que a gente conheceu, são heróis invisíveis, mas que são imprescindíveis para nós, pelo nosso país, para o mundo. E às vezes a gente não enxerga. Então eu estou aqui hoje, sim, honrando cada pessoa que distribui ideias que podem mudar o mundo. E essa é a diferença de ser turista e peregrino, gente. Porque existe a diferença nessas viagens. O turista vai para os lugares, conhece coisas lindas, leva histórias para dentro de casa, mas também deixa alguns lixos nos lugares. O peregrino não. O peregrino pega todas essas experiências, esses desafios, para evoluir. Ele pega todas essas vivências com as pessoas e essas vivências com as paisagens para evoluir. E principalmente para compartilhar com outras pessoas. Essa é a diferença do turista e peregrino. Mas a viajar, não é fácil. Gente, vocês imaginam viver 24 horas por dia com o seu marido dentro de um carro? 15 anos? Pensa num trem desse. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas a gente também tem um outro lado, né, que não é só a convivência humana. Mas nós tivemos, eu e meu marido, muitas pontes. Teve um trajeto que a gente teve 120 pontes de madeira. Algumas a gente teve que arrumar para poder passar. Muita lama, muito buraco, como na vida. A vida é uma viagem. Como na vida a gente tem muitos desafios também. Mas a gente não pode parar. Se a gente parar, a gente para de evoluir. Então a gente segue. Mesmo a gente vendo coisas terríveis. Porque a gente não vê na televisão as coisas ruins que passam. A gente sente na pele. A gente está ali no lixão com as pessoas que moram ali. A gente vê a miséria e a extrema pobreza. Mas a gente não pode parar. Só que a vontade é imensa. Quando a gente chega em projeto pequeno, a vontade é poder ajudar para compartilhar, para eles crescerem. Por exemplo, a Tia Lolô, no Rio Grande do Sul. A Tia Lolô pegou um ônibus abandonado e levou crianças para dentro do ônibus em contraturno escolar. O Fernando Góes, a gente fez um documentário com ele, que a gente teve que ir na Cracolândia, em São Paulo,
porque ele morava lá para tirar jovens da dependência química. Então, toda vez que a gente pegava projeto pequeno, a gente queria ajudar. Mas também nos projetos grandes, a gente também queria espalhar essa informação para outras pessoas replicarem. Por exemplo, em Minas Gerais, tem o método APAC. É uma prisão que ressocializa 86% das pessoas. 86% da população carcerária volta para a sociedade e não comete outro crime. Olha que incrível! E o melhor, é 3 vezes mais barato para o governo, 3 vezes mais barato para o nosso próprio bolso. No Ceará, o Joaquim Melo, e lá ele tinha uma comunidade que era miséria, extrema pobreza e pobreza. Era um bolsão de miséria. Ele falou, cara, eu tenho que tirar essas pessoas dessa situação. Aí ele criou uma moeda social, onde essa moeda, ela só pode circular ali dentro da comunidade. Ou seja, empodera a comunidade. Eles não gastam aquele dinheiro no supermercado grande, no centro. Não, eles compram ali no mercadinho. Então, eles se fomentam. São empreendedores. Banco Palmas, no Ceará. O Eugênio Scanavino, que foi para o Pará levar saúde, vacina para os ribeirinhos da Amazônia, e viu que não era só saúde, eles precisavam de alegria. E criou o Saúde e Alegria, o primeiro barco hospital. Olha que incrível. Um outro projeto que eu gosto muito, que é a UT. Essa me chama bastante atenção, porque é no detalhe. Ela era uma educadora que todos os dias ela dava moedinha para crianças. Ela dava moedinha. Até que um dia uma criança fez assim, o que você tem para me dar? O que você tem para me dar? Aí ela pegou a moedinha, colocou na mão da criança e tirou. Essa criança não me pediu dinheiro. Ela perguntou o que eu tenho para dar. Eu sou educadora, eu tenho educação. Resumindo, ela criou a Monte Azul e hoje ela atende milhares de pessoas em São Paulo. Olha que incrível. Então eu queria parar nos pequenos, queria parar nos grandes, parar toda hora. Aí um dia um amigo meu me ligou e falou assim, Yara, tá tudo bem? E eu tinha que me manter forte. Tá tudo bem. Tadeu o nome dele. Ele perguntou de novo, Yara, tá tudo bem mesmo? Eu, não, Tadeu, nossa, eu tô mal, não tô aguentando mais. Tá difícil, é pesado. Aí ele virou para mim e disse assim, Yara, fazer o bem não é fácil. Se fosse, todo mundo faria. Fazer o bem não é fácil. Se fosse, todo mundo faria. No Pantanal, uma vez, a gente estava com o Cláudio, ele era um agente penitenciário, e um dia ele virou para uma criança e perguntou para a criança, o que você quer ser quando crescer? Mania que a gente tem, né? Aí o menino virou e falou assim, igual meu pai. Ele, cara, teu pai está preso. O menino, não importa, ele é meu pai. E ele, o Cláudio, gostava de jogar basquete, começou a trabalhar aquelas crianças para dar um novo direcionamento para elas. E criou o projeto Adote um Atleta. Com essa mesma pergunta, eu fiz lá na Amazônia para uma criança. A gente estava descendo de barco no Rio. E aí eu conversando com uma criança e perguntei para ela, o que você quer ser quando crescer? Ela virou e falou assim, mulher. O que essa criança quis dizer? Ela não estava falando de gênero, de trabalho, de profissão, de dinheiro. Ela estava falando aquilo que ela queria ser, não era ter. Enfim, na primeira etapa que nós viajamos o Brasil, há muitos anos atrás, a primeira etapa, a gente queria terminar no Chuí. Lógico, extremo sul do país. E aí fizemos o Brasil todo e tal, e a gente estava muito emocionado. Cara, olha que incrível, a gente conheceu todos os estados, leste, oeste, norte, sul de todos os estados, o Brasil profundo, milhares de pessoas e tal. Aí estava uma garoa fininha, caindo fora do carro, e eu chorando, uma tempestade dentro do carro. Que incrível, uau, que não sei o quê. Vamos procurar uma placa. Procurar a placa do Chuí, a gente tem que registrar, tudo tem que registrar, né? Aí achamos a placa. Só que para nossa surpresa era Chuí, aqui começa o Brasil. A gente estava terminando a primeira etapa. Aqui começa o Brasil.
O que isso significou na nossa vida? Quando a gente acha que chegou no nosso destino, às vezes a gente acaba se acomodando. Ah, eu já tenho a minha família, já tenho meu trabalho, já conquistei. Acomoda. E a evolução humana é no movimento. A evolução humana são nas curvas das estradas, ou em todos os trajetos pelos céus, que às vezes a gente não consegue descer, mas que vai, muitas vezes, te levar para um outro caminho, com uma nova história. Essa semana mesmo, a gente estava no estado do Espírito Santo, e aí a gente conheceu a Vivi, que ela trabalha com famílias em luto, famílias que perderam algum ente querido. E sabe qual que é o nome do projeto? A chegada é só o começo. A chegada é só o começo. Bom, gente, para começar, para terminar, para recomeçar, nem sei mais se a gente está começando ou se está terminando. Mas para terminar, eu queria contar um preconceito que eu tinha, muito grande, que era o preconceito com a palavra gratidão. Gratidão, gratiluz, gratilovers, gratitudo. Falar muito obrigado, gente. Para que esse mimimi? E aí a gente estava em Macapá. A gente mora num carro, né? Tem 15 anos que a gente mora num carro. E a gente estava em Macapá, almoçando. Vem uma mulher em situação de rua e diz assim: se sobrar o almoço, vocês me dão? Eu olhei, se sobrar? Não, vem almoçar com a gente. Aí ela fez isso. Gratidão, porque dizer muito obrigada é muito pouco. Gratidão, porque dizer muito obrigada é muito pouco.